papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bem-vindos a mais um Café com Destino! Hoje, sexta-feira, encerrando o nosso curso da semana, A Escola da Fé. Muita gente crescendo nesse assunto, aprendendo o que é a fé na Escola da Fé, aqui no curso da semana. Semana que vem a gente começa um novo curso, não é isso, Wesley? Sim. Hoje nós vamos finalizar o curso da semana Escola da Fé e, para isso, você precisa revisar os capítulos da semana. Tem gente que não assistiu todos os capítulos da semana. Assisti segunda, terça, quarta, quinta, hoje, né? Hoje eu quero finalizar o curso A Escola da Fé com uma matéria muito forte. Agora que você está crescendo em fé, você entendeu a importância de ler a Bíblia, orar, jejuar, estar sensível a Deus, entender os sinais, as formas como Ele fala e tudo que eu te ensinei durante a semana, eu quero te ensinar agora qual é o propósito de você ter fé. Por que Deus quer que você tenha fé? Qual é a missão que você recebe quando aumenta a sua fé? É sobre isso que nós vamos falar hoje e eu quero só te pedir um favor. Você curtir esse vídeo, compartilhar para o máximo de pessoas, mandar esse link nos grupos de WhatsApp e não deixar de se inscrever nesse canal caso você não seja inscrito ainda. Lembre-se que esse meu canal aqui, Thiago Brunet, o canal da Casa de Destino, que é o nosso ministério de palavra, de ensino da palavra, e o canal do Brunecast, são canais que você tem que estar assinado, né? Inscrito aqui no YouTube. Brunecast Oficial, Casa de Destino e Thiago Brunet aqui, tá bom? Olha, hoje eu quero te falar sobre a maior missão que Deus nos entrega quando a gente tem fé. Quando a gente cresce na fé, sabe qual é a maior missão que Jesus nos dá, Teixeira? Passar a fé para as pessoas. Vou repetir. Quando você aumenta a sua fé, a maior missão que Deus nos dá é passar a fé adiante. Você imagina quantas pessoas estão desesperadas sem fé do teu lado e a tua missão é só passar fé para essas pessoas. Você passa a fé pela forma que se comporta, pelo que fala, pelo que escreve para essa pessoa no Zap. Você pode alimentar a fé das pessoas e mudar completamente o destino delas, passando a fé que agora você tem para os outros. Olha só que interessante que a Bíblia diz aqui no livro de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18. Jesus se aproximou deles e disse-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda, não é alguma, não é muita autoridade, é toda. Não existe nada que Jesus não possa fazer no céu ou na terra. Toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. O que é fazer discípulos, gente? Treine as pessoas. Discipule as pessoas no que eu ensinei. No amor, na palavra, no perdão, no arrependimento de pecados. Treina as pessoas, discipula as pessoas. Dá para treinar as pessoas, Wesley, com 1 horinha por dia só? Não dá. Jesus chamou os 12 discípulos para morar com ele. 3 anos. Você precisa aprender a conviver com as pessoas, por isso você tem que ser especialista em pessoas, senão você não vai aprender a conviver com elas. Leia o livro Especialista em Pessoas. Olha só, fazer discípulos de todas as nações. Então, o que ele diz, não é só para o Brasil, não é só para Israel, não é só para o povo judeu, é para todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, entrega esse ritual que simboliza a morte do velho homem, ou seja, as práticas que você fazia antes de conhecer Jesus, e quando sai das águas, o novo homem, as novas práticas que virão sobre a sua vida. Ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. Então, a maior instrução de Jesus, depois que a fé dos discípulos cresceu, foi: agora espalhe a fé pelo mundo. Agora que você tem, espalhe. Agora que eu tenho fé, eu espalho a fé. Essa é a maior missão que Deus vai nos dar. Por quê? Porque se eu aprendi como usar a fé para viver melhor na Terra e ainda herdar a eternidade, como é que eu vou guardar isso para mim, gente? Como é que eu vou ser egoísta ao ponto de não levar isso para as pessoas que estão desesperadas? Mães que perderam seus filhos, casais que estão se separando, gente que está doente no hospital. Como é que eu não vou levar fé para essas pessoas se a fé
é a única coisa que dá esperança para o moribundo, para quem está no fundo do poço, para quem está com o diagnóstico final, para quem está perdendo o casamento, para quem acabou de enterrar um ente querido. A fé é a única coisa que alimenta a esperança dessa pessoa. Você não pode deixar de espalhar o maior poder do mundo, que é a pregação da palavra, o que mais transforma o mundo. A solução do mundo é a pregação da palavra. E você não pode segurar isso. A fé é o que vai nos dar coragem, é o que vai nos alimentar para a gente ir de pessoa em pessoa, de família em família, de cidade em cidade, de nação em nação, levando aquilo que a gente acredita. A fé é o remédio para as doenças da nossa geração. Então nós precisamos divulgar a nossa fé. Essa é a missão, esse é o exercício que Deus nos dá depois de nós crescermos na fé. Nessa série, nesse curso da semana, você cresceu em fé, não foi? Agora presta atenção. Olha o que Deus está nos pedindo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Todo dia de manhã a gente está aqui de uma forma inteligente, no formato de um programa, mas a gente está aqui nada mais, nada menos do que passando a nossa fé para frente. Porque por mais que eu dê um curso de comunicação, de inteligência emocional, de desenvolvimento pessoal, tudo é baseado no que está escrito. Isso alimenta a tua fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então tudo que está baseado na palavra é a palavra de Deus. Então nós precisamos entender que é muito importante você não perder tempo com coisas que Deus não te pediu. Tem gente que cisma que está fazendo coisas para Deus e Deus nem pediu aquilo. Por que você não faz o que Deus te pediu? Deus aqui, por exemplo, deixou um pedido dele coletivo. Ide por todo mundo, né? É imperativo e coletivo, é para todos e tem que fazer. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então ele fala, discipula, batiza e ensina. Vamos repetir comigo? Discipula, batiza e ensina. Então você não precisa abrir igreja, você não precisa virar religioso, você não precisa ter título, você precisa discipular, só que com base na palavra. Você precisa batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque você inclui as pessoas no Evangelho através do batismo, e você precisa ensinar. Então, uma das maiores funções de quem tem fé é ser discipulador e professor. Porque está dentro da comissão, da grande comissão, como a gente chama esses versículos. Você não precisa vender sua empresa para fazer isso. Você pode fazer isso dentro da sua empresa. Você não precisa largar tudo para fazer isso. Se Deus te pedir, tudo bem. Né? Ontem eu te ensinei 8 formas que Deus fala. Deus pode te pedir. Mas se Ele não te pedir, não larga nada. Dentro do que você faz, inclui a tua fé e o discipulado e o ensino do Evangelho. Você tem, às vezes, muita dificuldade de cumprir sua missão. Vou te dar 3 motivos pelo qual as pessoas têm muita dificuldade de cumprir a sua missão na Terra. Número 1, pelo medo. Medo de errar, medo de não fazer direito, medo de falhar, vergonha, né? O medo no sentido de vergonha. Ai, todo mundo vai ver, né? Puxa, meus amigos, o que meus vizinhos vão pensar? Gente, não dá para passar a fé adiante se você tem medo e vergonha. Sentimentos que te deixam fraco. Não, vence isso. Medo e vergonha não pode estar dentro de você, não. Agora, outra coisa que te impede de promover a fé, de levar a fé adiante, é quando você fala muito e faz pouco. Porque atitudes falam mais do que palavras. Quem só fala do evangelho, mas não prova com a vida que vive o evangelho, não convence ninguém. Então, você tem que vencer o medo e a vergonha. Segundo, suas atitudes têm que falar mais do que suas palavras, senão as pessoas não vão acreditar no poder do evangelho através do que você fala. Outra coisa, terceiro e muito importante, por que as pessoas acabam não passando a fé para frente? Porque elas falam assim, eu vou falar, a pessoa não vai acreditar, eu vou falar, ela vai duvidar, eu vou falar e ela vai ficar me questionando. Gente, o trabalho de convencer não é nosso trabalho é só de falar. Quem convence é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, aquele que anuncia as coisas que ainda vão de vir, convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então a minha função não é convencer ninguém. Quer acreditar? Que bênção. Não quer? Que pena. Eu só vou falar. Minha função é ser mensageiro. A função de convencer quem escutou já não é minha que sou mensageiro, é do Espírito Santo de Deus. Então não deixe essas 3 coisas te constranger, te atrasar ou te impedir. Medo e vergonha tem que sair da tua vida. Suas atitudes no evangelho tem que falar muito mais forte do que você está falando,
apenas fala do evangelho, tem que demonstrar. Entenda que você só tem que falar. Quem convence é o Espírito Santo, né? Na aula de hoje, o principal é você entender que a fé, ela precisa ser espalhada. Ela não pode morrer em você. Ela é algo muito precioso, ela é um tesouro muito precioso para ficar contigo. Como é que os pais fazem quando sentem que estão terminando o tempo dele na terra? Ele pega o tesouro e começa a transferir para os filhos. Faz documento, faz herança, né? Faz tudo aquilo. A fé, você não precisa morrer para passar para alguém, porque ela é interminável. Você dá para alguém e ela continua em você ao mesmo tempo. Você não precisa transferir tua fé para o outro. Você passa. Porque a fé é interminável, insondável, infindável. É muito lindo isso. Então nós temos que espalhar a fé. Essa é a nossa maior missão. Porque Deus te treinou na escola da fé essa semana, porque Ele quer que você seja uma pessoa de fé para a sua vida, mas também passe essa fé para outras pessoas. Você, a partir de hoje, é um missionário, uma missionária. O que é um missionário, uma missionária? Não é um termo técnico de igreja. Missionário é quem tem uma missão de fé. Você tem uma missão de fé, que é espalhar o que você acredita para o máximo de pessoas. Eu quero, nesta manhã, orar por você. Sexta-feira é dia de oração. E antes da oração, vai chamando o máximo de pessoas, compartilha esse link, dá o like no vídeo. Muita gente precisa dessa oração hoje. Vamos orar? Convido o máximo de pessoas. Se você pode, fecha teus olhos. Eu quero orar com você para a gente encerrar essa escola da fé da semana. Meu Pai, eu te agradeço em nome do teu Filho Jesus por essa semana. A escola da fé nos ensinou a sermos pessoas melhores através da única coisa que transcende esse mundo, Senhor, que é a fé, porque a fé está nesse mundo e também estará na eternidade. Nós te pedimos, Senhor, que o poder da fé nos alcance, que os enfermos sejam curados, que os casais que estão a ponto, Senhor, de separar sejam restaurados, famílias sejam poupadas. Eu peço, Senhor, que pessoas que estão em profunda depressão, ansiedade, ataque de pânico sejam tocados na alma e no espírito pela Tua mão e recebam, Senhor, agora a restauração da alma e das emoções. Ah, Deus, nós pedimos pelas pessoas que não conseguem dormir, as pessoas que têm uma inquietação, uma perturbação sem fim. Dá paz para essas pessoas. Socorre aqueles que creem em Ti. Socorre aqueles que estão crescendo em fé. Revela-te para eles, para que eles possam Te conhecer ainda mais. Nós Te pedimos, Senhor, abençoa a nossa sexta-feira, abençoa nosso fim de semana. Obrigado pela semana que passou, de aprendizado aqui no Café com Destino, de produtividade no nosso trabalho, mas também, Senhor, abençoe esse final de semana, que seja de descanso, de boas notícias, que as boas notícias nos persigam esse final de semana e nos alcancem. Te pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, eu estou muito feliz porque sexta-feira começa o final de semana, domingo tem pregação da palavra, todo domingo tem uma palestra bíblica, uma exposição bíblica para você, e esse domingo às 9 da manhã sobe mais uma pregação inédita aqui no YouTube. Bom, estou feliz demais, bom final de semana para vocês. Eu desejo paz e prosperidade. Domingo tem palavra e até segunda-feira. O Wesley vai soltar agora um vídeo da Conferência Destino para você entender do que se trata e aquecer o teu coração. Paz! Porque muitas pessoas vieram na Conferência Destino, saíram de casa, pagaram sua passagem, pagaram sua entrada para escutar o que Deus já te falou. Porque vai ser só a confirmação do que Deus já te falou, porque Deus não tem duas palavras. Para quem entrou aqui sem uma palavra, você vai sair daqui com uma. Porque Deus não nega a sua palavra para ninguém. Você não precisa de fé quando as coisas acontecem. Você precisa de fé antes que as coisas aconteçam. A partir de hoje, Deus vai colocar na tua mão o que tua geografia não tem. Deus vai te dar uma capacidade única. Deus me mandou nessa manhã para dizer que o que Ele te prometeu, por mais que do teu lado falem que tem inimigos, e às vezes é verdade, tinha inimigo mesmo, mas se Deus te prometeu, já aconteceu.